Esta é a história do dia da Rádio Observador. O CDS ainda conta para alguma coisa? Esta placa encerra toda uma história de um partido que não se define por 2 anos de ausência, define-se por 47 anos de pertença, de muito trabalho, de extraordinários grupos parlamentares. No início do mês, foi o próprio Nuno Melo que, de chave Phillips na mão, aparafusou a placa que indica que aquela é a sala do CDS no Parlamento. Há 2 anos, os centristas falharam a eleição de deputados pela primeira vez em 50 anos de democracia. Agora que o CDS regressou ao Parlamento e ao Governo, reúne-se em Congresso este fim de semana. Regressa com o apoio do PSD, mas será que ainda conta para alguma coisa? Esta é uma das perguntas para Nuno Gonçalo Poças, autor do livro O Príncipe da Democracia, uma biografia sobre Francisco Lucas Pires. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 19 de abril. Bem-vindo, Nuno Gonçalo Poças. Olá, Ricardo. Muito obrigado. É o autor de O Príncipe da Democracia, uma biografia de Francisco Lucas Pires, que foi líder do CDS entre 1983 e 1986. Quão diferente é este CDS que temos agora, quando comparado com esse CDS mais perto do original, um CDS de Lucas Pires? Bem, a diferença é tão grande que até se torna difícil de materializar isto, mas eu acho que talvez a maneira mais fácil é nós olharmos para o resultado que o CDS teve nas legislativas de 85, portanto as primeiras em que o professor Cavaco Silva ganhou com maioria relativa, e o professor Lucas Pires, na altura, acabou por se demitir da liderança do CDS por causa da derrota que teve. Sendo que essa derrota se traduziu em 10% e 22 deputados. Exato. E portanto eu acho que esta se calhar é a maneira mais fácil de nós percebermos quão longe está este CDS, que hoje em dia objetivamente não conseguimos saber em rigor quanto vale. Pelo menos quanto vale em termos de votos reais, não é? Mas enfim, vale para todos os efeitos 2 deputados, mas pelo menos tendo em conta o resultado das últimas eleições em que o CDS concorreu sozinho, valeria pelo menos 89 mil votos, salvo erro. E é curioso, por acaso, neste momento o CDS eu acho que até talvez um facto inédito. O CDS neste momento tem mais membros do governo do que deputados eleitos. Exatamente, também é verdade, quando comparamos as duas realidades. E de resto, ao longo dos últimos 50 anos, o CDS foi mudando muito, não é? Tivemos vários CDS. Sim, embora eu acho que o CDS, apesar de tudo, tem praticamente uma linha condutora que foi gerindo as várias sensibilidades que teve ao longo dos últimos 50 anos, mas sim, isso é uma verdade que eu acho que é inquestionável. Curiosamente, no livro, essa referência é feita precisamente por causa até de 2 expressões que me foram oferecidas por 2 antigos líderes do CDS. Por um lado, há quem entenda que o CDS era o partido do centro, que por alguma razão, ou por razões históricas, acabou por se sentar à direita, e há outras pessoas que acham que o CDS era o partido da direita, que por razões históricas tinha centro no nome. E portanto esta é uma divergência que foi sempre coexistindo de alguma maneira. E que nunca foi bem resolvida? Eu acho que nunca foi bem resolvida, de facto. Aliás, talvez tenha sido resolvida de alguma maneira, sobretudo durante os anos em que Paulo Portas esteve à frente dos destinos do CDS, porque... E mesmo, quer dizer, durante a sua liderança, ou durante as suas 2 lideranças, o CDS também foi coisas diferentes em momentos distintos em função das próprias necessidades históricas e dos contextos políticos em que viveu. E um desejo, no fundo, que também era o de Francisco Lucas Pires, isto em termos estritamente ideológicos ou programáticos, se quisermos, que era, no fundo, olhar para o CDS como uma grande agremiação partidária que juntava liberais, conservadores e democratas cristãos. E talvez o CDS seja, no fundo, isso. Eu acho que o CDS tentou 2 vezes ao longo da sua história ser o partido que podia alguma vez ultrapassar o PSD. A primeira foi precisamente com o Lucas Pires, em 85, e houve essa ambição
havia esse desejo e havia, de alguma maneira, esse futuro no horizonte por causa do governo do Bloco Central, e que depois acabou, enfim, toda essa ambição acabou por ruir um bocadinho por causa do surgimento de Cavaco Silva no PSD, e no fundo quase que transformou o PSD num partido novo. E depois aconteceu novamente com a Assunção Cristas, já em 2019, salvo erro. E nesses dois momentos, embora ainda assim com diferenças muito grandes em termos de votos expressos e de mandatos, foram dois momentos que foram muito decisivos para o CDS. Portanto, o CDS tem graves problemas existenciais, até porque conviveu sempre de uma maneira complicada. Consigo próprio. Consigo próprio e também por causa da relação com o PSD, com a Aliança Democrática. Deixa-me aproveitar essa deixa, Nuno Gonçalo Poças. Se agora não fosse coligado com o PSD, poderia ter ficado de novo de fora do Parlamento? Essa pergunta é sempre muito difícil, mas a minha expectativa era de que o CDS podia, de alguma forma, ter regressado ao Parlamento, mesmo concorrendo sozinho. Obviamente, a pergunta é difícil porque depende sempre de muitas variáveis. Dependem sempre de muitas variáveis. Mas eu acho que, apesar de tudo, o CDS tem ainda algum espaço próprio de atuação. Não sei se não será arriscado achar que o CDS funciona como uma espécie de viveiro de quadros políticos. Portanto, tem muitos nomes conhecidos, não é? Muita gente que conhece nomes de pessoas do CDS, não é? Sim, porque também tem muita gente com experiência governativa nos últimos anos, teve bastantes deputados até há relativamente pouco tempo, e portanto e é gente que que estava na vida pública, no Parlamento e em vários governos já há muito tempo, há mais de 20 anos, e portanto isso pode ajudá-lo de alguma maneira, mas também pode não ajudar, porque estas coisas também são como são, e eu acho que os tempos são mais para as novidades do que propriamente para as tradições. Porque entretanto há aqui uma novidade chamada Chega. Sim. Que papel é que poderá ter tido neste enfraquecimento do CDS? Tem, porque o Chega, em parte, rouba ali uma fatia importante do eleitorado e até de alguns dirigentes. Ao CDS primeiro, porque era o mais pequeno, mas o Chega não surge só para ocupar o lugar do CDS. Pelo menos aquilo que me parece. A grande ambição do Chega é, de facto, ocupar o grande espaço da AD. O CDS foi engolido, passo a expressão, primeiro porque era precisamente o partido mais pequeno, mas a grande ambição é também devorar o próprio PSD. Sim. E isto também deixa aqui o CDS numa missão complicada, porque a sensação que eu tenho é que a AD neste momento está a ocupar o espaço central do sistema partidário e portanto funciona quase como um partido em si mesmo, e que neste momento é praticamente o grande partido centrista, porque o PS também de alguma maneira também fez uma viragem ligeiramente mais à esquerda. Essa era uma ideia até que a fusão do PS e do PSD também foi sempre de alguma maneira equacionada. Há um congresso no final dos anos 80 em que o próprio Lucas Pires sugere isso, que se dê, a fusão dos dois partidos, que se dê a fusão, porque de alguma maneira o PSD também já tinha ocupado aquele espaço. E portanto isso foi sempre uma ideia que se foi mantendo de alguma maneira e que depois acabou por ser quebrada precisamente com o surgimento de Manuel Monteiro e muito por causa da questão europeia, mas não só, e portanto isso acabou por se dissipar, e neste momento eu acho que essa perspectiva pode estar novamente no horizonte. Eu não sei se alguém o proporá, não faço ideia se isto passará pela cabeça de algumas pessoas neste momento ou não, mas talvez não seja grande ideia, porque eu acho que se há partido que ainda pode ocupar precisamente esta conjugação de liberais, democratas cristãos e conservadores, e não estou a falar nisto do ponto de vista exclusivamente ideológico, que eu acho que hoje em dia diz cada vez menos às pessoas, mas no fundo de um partido que consiga de alguma maneira pegar nesta base ideológica, filosófica e programática e transformá-la numa mensagem política que seja moderna e que corresponda, que saiba responder àquilo que são as expectativas e aos anseios da comunidade que nós temos hoje, e não sei se de alguma maneira o CDS não está a viver demasiado agarrado ao seu passado
e ao facto de ser um partido histórico e com relevância, que hoje em dia já diz muito pouco às pessoas. E pegando nisso que estava a dizer, qual deve ser afinal a estratégia do CDS agora? Deve procurar ser mais autónomo em relação ao PSD e terá agora capacidade para isso? Se tem ou não faço a mínima ideia, porque depende muito daquilo que, enfim, até que os próprios congressistas poderão concluir no fim de semana. Sobre a sua capacidade de autonomia, eu acho que neste momento ela é muito complicada, porque está no governo, quer dizer, se o SAD tivesse perdido eleições e estivesse na oposição era mais fácil. Nesta fase é de facto muito complicado, porque é um partido muito minoritário no governo e na coligação que ganhou as eleições. Acho muito difícil afirmar essa autonomia. Não serei certamente a melhor pessoa para avaliar a capacidade até porque os políticos têm sempre a capacidade de nos surpreender de alguma maneira, às vezes para pior e para melhor, mas quer dizer, em termos absolutamente genéricos e abstratos, o que é possível de alguma maneira, mas é um trabalho muito difícil, isso seguramente. E Nuno Melo, que se recandidata à presidência, tem uma pasta importante, que é a pasta da defesa. Estamos em tempo de guerra na Europa. É uma pasta que lhe poderá dar mais visibilidade? Nuno Melo vai conseguir ter mais visibilidade neste governo e assim, imagino que espere Nuno Melo também dar mais visibilidade ao CDS? Pode, eu acho que essa pode ser parte da resposta positiva às dúvidas que ainda se possam ter nesta altura sobre o futuro do CDS. O trabalho do Nuno Melo é de facto muito importante, tendo em conta todo o contexto que nós vivemos neste momento e que é conhecido, e é muito importante que este mandato lhe corra extraordinariamente bem. De qualquer das formas, o trabalho do Nuno Melo, de uma maneira ou de outra, com mais ou menos questões internas que haja por resolver relativamente a isso, mas tem um mérito, não é? No fundo, quer dizer, recuperou de alguma maneira, embora não ainda eleições, mas recuperou 2 deputados ao CDS, tem 3 membros do governo e ganhou uma nova legitimidade, não é? E agora essa bancada do CDS de 2 deputados está ali encostada, quase entalada, se me é permitida a imagem, na bancada do Chega. Aqueles eleitores que partiram ainda poderão voltar? É possível, o eleitorado não é estanque. Tal como saíram do CDS, do PSD, do PS, do PCP para o Chega, também podem voltar. Estas coisas, lá está, como o CDS em 87 estava reduzido a 4 deputados e em 95, 8 anos depois, tinha mais de uma dezena, nada diz que não possa voltar a acontecer. Agora é preciso fazer muito e é preciso fazer bastante diferente do que se tem feito até agora. Eu compreendo que o trabalho, no fundo, dos últimos anos tem sido quase tentar manter à tona um partido que estava moribundo, mas, enfim, será preciso muita ambição e alguma sorte, porque nestas coisas a sorte também conta. Também ajuda. Mas aqui chegados, Nuno Gonçalo Poças, é legítimo fazermos esta pergunta: o CDS ainda risca alguma coisa, no sentido de o CDS ainda conta para alguma coisa? Eleitoralmente vamos ver, mas para todos os efeitos, objetivamente, risca alguma coisa. Tem o seu presidente no Conselho de Ministros, terá, expectavelmente, um deputado no Parlamento Europeu, tem duas pessoas nas reuniões de secretários de Estado, tem 2 deputados no Parlamento, tem câmaras municipais, tem muitos vereadores, tem o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Apesar de tudo, ainda risca. Já não risca tanto como riscava antigamente. Mas risca, em vez de ter um marcador, agora se calhar tem um lápis daqueles mais fininhos. Uma caneta de bico fino. Exatamente. Em segunda mão. Obrigado, Nuno Gonçalo Poças. Muito obrigado. Nuno Gonçalo Poças escreve opinião no Observador e é autor de vários livros, entre eles O Príncipe da Democracia, uma biografia de Francisco Lucas Pires, lançada recentemente. Esta foi a História do Dia. E já agora, aqui fica aquele pedido especial: seguir a História do Dia na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts, porque para nós esse simples gesto
É mesmo, mesmo importante. E já agora que estamos a fazer pedidos, por que não partilhar este ou outro episódio que tenha gostado com um amigo ou um familiar? E mais uma coisa, também estamos disponíveis no YouTube. É possível ouvir este podcast no YouTube. Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos pela Rádio Observador. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda e bom fim de semana.